Conferência é essa de 3 dias. Eu preciso muito de você durante esses 3 dias. Eu preciso que você faça o seu sacrifício, que você dê o seu melhor e que você esteja conosco durante esses 3 dias. Porque nessa conferência, eu acredito que é a última conferência do ano. Eu acredito que Deus falará de forma poderosa entre nós. E eu preciso muito te envolver nessa conferência. Quando Deus encheu o meu coração e me deu esse tema, a travessia, Deus me mostrou coisas que nós vamos compartilhar com você no decorrer desses dias. E dentre elas, eu estou pautado num texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de número 22. Lucas 8, verso de número 22. É um texto que nós já ouvimos alguns pregadores ministrando. Vamos fazer diferente, deixa eu orar antes, pode ser? Você ora comigo? Ai, com esse chorinho, gente, menino eu quero, tá? Pode mandar lá para casa. Deus e Pai, Deus abra o nosso entendimento, Senhor. Dai-nos, Senhor, uma visão ampla. Realiza em nós o teu querer, Deus. Que durante esses 3 dias, Senhor, que possamos romper em algumas áreas das nossas vidas, Deus, pois nós precisamos viver isso. Nós precisamos estar aqui de forma intensa, Deus, te pedindo que a tua presença seja prioridade nesse lugar, e que a tua presença, Deus, seja primazia aqui. Então anula o homem, Senhor, fala através de nós, usa-nos pela sua misericórdia, Deus. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se você crê, que você possa dizer amém e amém. Amém, queridos. Esse texto, ele diz o seguinte: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos, e lhes disse, ou disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade. Me ajuda, sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sossobrar, chegando-se a ele, despertaram-lhe, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou. E o texto diz que veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às ondas repreende, e lhe obedecem? Até aqui, em nome de Jesus. Hoje eu quero te convidar a embarcar comigo numa travessia. Eu quero te mostrar que existem travessias naturais no curso da sua vida, e de que vão existir travessias espirituais também no curso da sua vida.
nós vamos olhar que essa travessia aqui não é uma travessia comum. Nós estamos falando de um lago, e nós estamos falando a respeito de um lago onde a qualquer momento podia surgir uma tempestade violenta como essa. Jesus, ele vira para os seus discípulos e diz assim: passemos. Ele tem um destino, irmãos. É certo que do outro lado nós estamos falando da Decápolis. Nós estamos falando a respeito de 10 cidades. Quantas cidades eu disse? 10. 10 cidades que foram conquistadas por Alexandre o Grande, e que agora estavam sobre o domínio de Roma. Essas 10 cidades, cada uma delas possuía pelo menos um principado como regência nesses lugares. Então deixa eu te fazer entender. Jesus vira para os discípulos e diz assim: passemos. Quando ele entra na embarcação, e é interessante falarmos sobre isso, Jesus, ele entra primeiro e depois os discípulos o acompanham. Por quê, pastor? Porque haviam muitas embarcações naquele lugar. No Evangelho de Marcos, que nós não vamos tratar, mostra que as outras embarcações seguiram a embarcação onde estava Jesus. Então, também eu aprendo aqui que quando surge essa tempestade essa, climática, tempestade que é ocasionada pelo vento quente do deserto, quando tem um encontro com um vento gelado do mar, do lago, e de repente do nada uma grande tempestade de vento, as ondas começam a se tornar altas. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: quantas tempestades você já enfrentou na sua vida? Quantas tempestades você já passou? Tempestades, e muitas delas que você não gostaria de ter participado, mas participou. Você não gostaria de ter vivido, mas viveu. E durante essas tempestades, elas têm o poder de me examinar por dentro. A pergunta de Cristo para os discípulos é uma pergunta simples, mas torna-se uma pergunta tão forte: onde está a vossa fé? Ele não está tratando aqui de um ser humano que não possuía fé. Ele já está tratando aqui de um ser humano que já possuía dentro de si a sua fé, e que agora, através da tempestade, vai permitir que essa fé seja extraída. Eu vou melhorar para você. Existem algumas coisas que já estão prontas aí dentro de você. Existem algumas coisas que já estão prontas para serem exteriorizadas. E às vezes um tipo de crise, como uma tempestade no percurso da sua travessia, vai demonstrar o tamanho de fé que você possui. O que eu me atento nesse texto, Jamil, é por que na outra tempestade ele acalma, e por que aqui ele repreende? Por que nessa tempestade que vai surgir, Jesus vai repreender? Você já reparou que na maioria das vezes o nosso foco está pautado e voltado para a tempestade? Faz assim, ó, com a sua mão. O nosso olhar, o nosso foco está pautado na tempestade, quando na verdade o nosso foco deveria de estar pautado na travessia. Você já entendeu sobre um nível de ousadia que o Espírito Santo está nos fazendo
percorrer durante esse início dessa conferência. O que significa isso, pastor? Significa que agora a tempestade é uma resistência, e que demonstra como uma resistência de que é o sinal de que coisas grandes estão por vir. Presta atenção numa coisa, eu falei essa frase semana passada, vou repetir, ela é meio que um jargão. Só se taca pedra em árvore que dá fruto. Vão existir travessias da sua vida que o inimigo vai continuar parado, o teu adversário vai continuar sem nenhum tipo de reação. Por quê, pastor? Porque nada vai mudar do outro lado. Não é que ele prevê o futuro, ele não consegue, mas ele não é que ele saiba do futuro, ele não consegue, mas ele faz uma previsão baseado no que está do outro lado. Aqui Jesus sabia o destino. O destino era a terra dos gadarenos. Os discípulos não tinham a mínima noção, e o inimigo começou a imaginar. Presta atenção no que eu vou te dizer. No mundo espiritual existem travessias que quando você entra dentro do barco com Jesus, ou quando você entra dentro do barco de Jesus, de repente você vai virar para mim e vai dizer: pastor, pelo amor de Deus, o barco não era de Jesus, o barco era de algum dos barqueiros, dos pescadores que ali estavam. Guarda uma coisa no teu coração: o barco não era de Jesus até Jesus entrar no barco. A partir do momento que Jesus entra no barco, o barco passa a ser dele. Ou seja, todo lugar que Jesus pisava, ele deixava sobre aquele lugar um nível de manifestação. Então, se você convidar Jesus para entrar na sua casa, permita que ele percorra todos os cômodos da sua casa. Diga para ele: Senhor, tudo isso aqui pertence a ti a partir de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque nada é nosso, tudo é dele. Eu vou repetir para tu pegar no teu coração: nada é nosso, tudo é dele. Tudo vem dele, para ele, por ele e para ele. Então tem algo que você precisa entender hoje: o barco até não era de Jesus, até ele entrar. Quando ele entra, irmãos, a atmosfera daquele ambiente é uma atmosfera diferente. Eu quero te dizer que o Senhor está te chamando a fazer uma travessia. Essa travessia virá debaixo de obediência. Sabe por quê? Porque o destino era incerto para os discípulos, mas a obediência, ela ficou em evidência. Quando você obedece, quando você está atento, quando você consegue compreender a manifestação do amor de Deus, quando você entende que no momento da tempestade, você vai descobrir dentro de você um poder que você não sabia que possuía. No meio dessa crise, no meio da adversidade, no meio desse problema, no meio de tudo isso que você está enfrentando, Deus vai te mostrar que tem algo pronto de dentro de você para ser exteriorizado. A mulher grávida, quando ela descobre que está grávida, gestante, não significa que ela ficou gestante ao descobrir. Muito pelo contrário, ela descobre algo que já existia dentro dela. Hoje Deus quer pegar a mim e a ti e quer dizer: já tem algo pronto dentro de você. Tem algo que só precisa ser exteriorizado. E Deus hoje começa a te mostrar que essa resistência da travessia que você está vivendo, essa resistência que o inimigo colocou a partir do início
início que você entrou nessa embarcação, essa tempestade é o sinal. Sinal de quê, pastor? O sinal do que vai acontecer do outro lado, irmãos. Quando você chegar do outro lado, você vai gerar influência. Quando chegar do outro lado, alguém vai ser tocado de forma maravilhosa. Quando chegar do outro lado, alguém vai, é isso, alguém vai receber uma palavra capaz de, quando se converter, de ser instrumento para que as 10 cidades também se convertam a Jesus. Você está entendendo? O que Deus está falando é a respeito de influência. Tá difícil aqui, mas não é sobre isso aqui que Deus quer falar. Não é sobre o início e nem sobre o meio. Hoje o Senhor não, Ele quando te faz e diz assim, passemos, Ele não vai te revelar. Ele não vai revelar no início, Ele não vai revelar o meio, porque nada disso importa. O mais importante é o final. Não é, irmãos, não é como mudar de igreja, não é como mudar de casa, não é como mudar de bairro. Você pode até fazer uma travessia nesse sentido, só que o mais importante é saber se Jesus está dentro da embarcação. Então como é que eu faço para saber se estou debaixo da vontade de Deus? Você vai ter que descer, irmãos, porque Jesus estava na polpa, na parte traseira da embarcação, e lá na parte funda da embarcação. Então Deus hoje vira para nós e diz assim, vai precisar descer. Você, para saber se Ele está no negócio, você vai precisar descer. E quando você desce, Ele se manifesta. Quando você olha e diz assim, Jesus está na minha embarcação, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que atrapalhe a travessia que Ele quer que eu faça. Hoje é um tempo de... Hoje é um tempo de novidade. Hoje é um tempo de outra margem. Deus está dizendo que Ele tem um lugar específico para você. Ele está dizendo que tem algo pronto para você. Tem um ar novo tem uma outra margem para a tua vida. Atravesse, atravesse, atravesse. O maior problema nosso é que nós até entramos no barco. O maior problema nosso é que em meio à tempestade nós entendemos que melhor é voltar. Mas hoje eu quero te convidar a embarcar comigo numa travessia. Posso liberar algo sobre a tua casa? Todos estarão com você. Ninguém vai ficar para trás. Então hoje eu digo assim, eu atravesso, mas junto comigo virá, vou falar no meu caso, tá? Virá minha esposa, virão meus filhos, até minha sogra vai comigo, irmãos. E agora minha nora também. Você está entendendo? Diga amém. Deus está falando a respeito de uma travessia familiar que vai romper. Irmãos, amanhã eu vou falar da travessia que Moisés fez no Mar Vermelho. O mar era intransponível até Deus dar uma ordem e dizer: ordene aos filhos de Israel que marchem. Deus hoje está te pegando e está dizendo que é tempo de marchar. É tempo de prosseguir, não é tempo de parar, é tempo de novos propósitos, é tempo de uma próxima margem que Deus tem para a tua vida, é tempo de coisas novas. Deixa eu repetir, coisas novas. E olha, sabe o que Deus fala? Que coisas novas não estão atreladas a pessoas novas. Como assim, pastor? Coisas novas
podem estar atreladas a pessoas novas? Claro que podem, mas no nosso caso, Deus está dizendo que é tempo de coisas novas, muitas das vezes com pessoas antigas. Ah, como é isso, pastor? Vou transformá-lo, vou transformá-la, vou agir poderosamente, e quando a minha mão forte tocar nele, tocar nela, quem é que pode livrá-lo da minha mão? Em nome de Jesus. Então Deus hoje está dizendo: é tempo de conversão. Deixa eu repetir, é tempo de conversão. É tempo de conversão. É tempo de aproximação de Jesus dentro da tua casa, em nome de Jesus. É tempo de liberdade do Espírito Santo lá dentro do teu lar, dentro da tua casa. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: existem coisas que já estão aí dentro. Durante essa conferência, irmãos, você não vai querer estar num outro lugar que não seja esse. Porque Deus está falando a respeito de uma travessia. O Senhor fala conosco a respeito de uma travessia através de Jesus, o nosso mestre. Para vivermos coisas nunca vividas antes. Mas pastor, eu não sei o que me espera do outro lado. É por isso. Eu não sei como vou lidar com as coisas do outro lado. Não se preocupa não. Em Gadara, não se preocupa, porque os demônios procurarão a maior autoridade. O que significa isso? Salmos 91, versículo 11. Simples. Você me ajuda? Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. O Senhor só quer que entendamos que nós não temos mais tempo para voltar. Não dá mais tempo para errar tanto como errávamos. Não que vamos ser perfeitos, não é disso que eu estou falando, mas é de compreendermos que uma travessia com resistência não tem o poder de aumentar a minha fé. A travessia com resistência tem o poder de fazer com que você veja o que já existe dentro de você a nível de fé. Não é um aumento, não. E quanto maior é o tamanho dela, quanto maior é o tamanho dela, quanto maior é a resistência, maior é a adversidade, maior é o propósito. Deus está dizendo para algumas pessoas assim: não desista. Para outras está dizendo assim: vá até o fim. Só que eles vão precisar nos ensinar algo. Alain, o que os discípulos vão precisar nos ensinar? A embarcar sem saber para onde está indo. Você não sabe para onde você está indo, mas vá. Você não sabe
Porque volto a dizer, se era uma decápole, ou seja, se eram 10 cidades, poderia ser que eles estivessem indo para qualquer uma dessas que compunha eles não tinham noção. Mas é desse jeito que Deus faz. Se eu voltar a falar, não revela o início nem o meio, mas revela o final. Você lembra do sonho de José? Eu tive um sonho, ele conta para os irmãos que os feixes de vocês se inclinavam perante o meu. Era o final, irmãos. Que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí os irmãos: acaso nós e nossos pais vamos nos curvar diante de você, José? Que negócio é esse? Aí vão contar para o pai: pai, enquanto o sonho estava só conosco, mas ele também teve um sonho, relatou aqui, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que esse processo Deus não vai te mostrar. Por quê? Porque no processo Ele vai passar com você. Você não vai estar sozinho no processo, mas Ele está dizendo que basta com que você entenda que é tempo de travessia para a tua vida. Passemos, tem uma outra margem. Há um outro lugar pronto, aguardando por você, esperando por você. Pastor, como é que eu vou saber se Deus está nesse negócio? Eu já te disse, a primeira coisa é observar se Ele está dentro do barco. Segunda coisa é saber diferenciar as travessias. Como assim, pastor? Existem travessia que Ele te manda ir, e outras que você decide ir por conta própria. Todas as travessias que Ele te mandar ir, Ele vai te garantir. Quando você decide ir por conta própria, automaticamente já não há essa segurança da garantia. Então eu tenho algo para falar para você. Se você já observou que Jesus está dentro do barco, está lá na polpa, na parte traseira, você já desceu, já constatou que Jesus está dormindo? Vá até o fim. Conclua a tua missão. Não fique. Porque quando você conclui, você chega. Irmãos, falando de mim, eu já contei isso aqui e é um defeito, e talvez nem devesse falar novamente, porque muitos que já ouviram de repente já nem se lembra mais. Mas eu tenho dificuldade em perder. Estou jogando videogame, irmãos. Eu gosto de jogar Call of Duty. Enquanto eu não zerar 1, 2, 3 vezes e aumentando o nível de dificuldade, torna-se um desafio.
Morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta. No videogame é assim: morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta, morreu, volta. Na presença de Deus eu continuo, caí, eu continuo. Estou prostrado, mas não vou parar. Estou triste, mas eu vou continuar. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer, em nome de Jesus, só quem pode te parar está mandando você avançar. Então, se só quem pode te parar está mandando você avançar, está dizendo que tem uma outra margem para você, então isso significa que Ele quer que você conclua, vá até o fim. Deixa eu repetir isso: vá até o fim. Agora imagina vocês, nessa primeira mensagem, eu te convido para a segunda, porque eu vou pregar em cima do mesmo texto e vou te trazer novidades em cima do mesmo texto, amanhã e no encerramento terça-feira, e no final você vai dizer, você gostou ou não? Agora imagina você, que eram 10 cidades. Quantas cidades eram? Gadara era uma delas. Se eram 10 cidades que precisavam conhecer Jesus, se eram 10 cidades que precisavam se render a Jesus, significa que para cada uma daquelas cidades havia um principado do mal regendo aquele lugar ou aqueles lugares. Então, para uma cidade um principado, para outra vai outro principado, me ajuda, para outra, e assim sucessivamente. Quando você faz uma travessia, guarda isso e nunca mais esquecer, que você muda de um território para o outro, e que você chega no outro território, você estava ali, agora você está aqui. No mundo espiritual, leva um tempo para o principado do lugar reconhecer você como autoridade. Você chegou, o principado se reúne e diz: quem é ele? Alguém vai trazer a informação: ele é filho do Deus Altíssimo. Quando ela dobra o joelho, o inferno estremece. Quando ela ora, quando ele ora, milagres acontecem. E tem uma coisa com ele, tem uma coisa com ela. Às vezes, algumas coisas não acontecem na sua vida pessoal, mas todas as vezes que ela ora por alguém, algo acontece. Todas as vezes que ela dobra o joelho, milagre acontece. Tem um principado que está olhando para nós. Aonde, pastor? Entrando no barco. Entrando no barco. Tem um principado numa cidade, outro em outra, outro em outra. Agora eles vão ter que se reunir. Pelos discípulos dentro do barco, não. Pela autoridade suprema, o nome acima de todos os nomes, no nome aonde há todo poder,
no nome em que milagres acontecem, no nome em que os coxos andam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os cegos enxergam. Eles vão se reunir e vão dizer o seguinte: vamos tentar pará-los. Estou conjecturando. No principado tem um que talvez regesse as 10, respondesse pelas 10 principados, mas de repente alguém vira e diz assim: rapaz, esse que está dentro do barco, ninguém pode impedi-lo. Um outro vira e diz assim: então eu posso atrasar a sua chegada. Nós vamos nos reunir e vamos tentar atrasar a sua chegada. Eu quero te dizer que o inimigo tem agido assim em muitas vidas, atrasando a sua chegada. Tem coisas e tem lugares que já estão prontos para te receber, mas tu ficou na tempestade da travessia. Dez principados. Primeiro eles olham uns para os outros e dizem assim: rapaz, para onde que ele está vindo? Será que vem para a minha cidade? Ele vai ter que parar numa cidade primeiro. Será que ele vai passar em todas as cidades? Rapaz, vai ser uma perdição. Mas Jesus manda te dizer que ele não precisou passar nas 10 cidades. Gadara era o lugar, porque tinha alguém ali que ia receber uma influência. Tinha alguém ali que ia se converter de uma maneira, tinha alguém ali que ia ser usado de um jeito que ia alcançar todas as outras 9. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, ele vira para ti e diz: eu contigo sou maioria, eu contigo sou suficiente. Não precisa de mais. Ele tem você. E com você o inferno treme. Melhora, pastor? Claro que melhora. Jesus entra num barco, sobre ele há toda a autoridade. Ainda que ele seja 100% homem, 100% Deus. O inferno fica em prontidão. Mas quando os discípulos vão entrar no barco, irmãos, eles vão mostrar o propósito de Cristo, fazer dos discípulos pequenos cristos. Entrou um, entrou outro, e o inferno começa a estremecer. Entrou mais um, entrou mais outro, e agora começa a abalar os alicerces do inferno. Entrou mais um, entrou mais outro, e agora, irmãos, agora a coisa começa a ficar complicada. Deus está falando a respeito de um setor, de uma esfera no mundo espiritual que já percebeu que você, se não entrou, vai entrar hoje nesse barco onde está Jesus. E quando você pisar, irmãos, quando você pisar, quando você chegar e você entrar nesse barco, as amarras, porque até então eu lido com libertação, irmãos. Normalmente, quando eu vou orar por alguém, nós repreendemos dizendo: Senhor, liberta, solte as amarras. Tudo aquilo que o adversário tentou, tudo aquilo que o adversário fez, que as amarras possam ser soltas. Só que nesse caso, o adversário está reunido do outro lado da margem, e Deus está virando para nós e está dizendo: quem vai soltar as amarras é você da tua embarcação. Porque agora tem uma embarcação pronta para navegar. Você está entendendo? Por favor, diga amém.
E o Senhor vira e diz assim: não tem força espiritual do mal que possa contigo, nenhuma praga, chantagem, contenda vai prevalecer contra a tua família. Nenhum mal, nada, nem enfermidade, nem Covid. Deixa eu liberar algo para a tua casa. Esse tempo nós estamos ouvindo dizer que a Covid está voltando, mas o espírito da morte não pode com você, porque maior é aquele que já está dentro da embarcação. Prova, pastor, provo. Jesus vira no Evangelho de João, não coloca não, no capítulo 11, para Lázaro, e diz: Lázaro, vem para fora. O que ele está fazendo? Vem cá. Lázaro, eu gritei, né? Jesus não precisa de gritar, irmãos. Só o pastor Alexandre que grita mesmo. Lázaro, vem para fora. E aí o interessante, pode vir, é que Jesus está dizendo para ele assim: sai da margem da morte e vem para a margem da vida. Faça essa travessia. Vem comigo. Hoje Deus manda eu te dizer que existem algumas coisas que estavam mortas, mas durante a travessia Ele vai trazer a vida. Por esse motivo, o que Lázaro vai viver, o que nós vamos viver um dia, vai ser uma travessia. Quando chegarmos no nosso dia, que Papai do Céu resolver nos recolher, talvez a morte vai dizer assim: eu venci. Aí Jesus vai olhar do alto e vai dizer assim: você não tem poder, pois o que eu tenho para ele é só uma travessia, de um plano de vida aqui para um plano de vida na eternidade, irmãos. Hoje é a noite de olharmos e entendermos algo. O que, pastor? Está faltando pouco para terminar o ano, irmãos. Pouco para findar mais um ano. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Hoje Ele te chamou aqui, nessa primeira mensagem, para dizer: vamos. Mas eu estou com medo, mas é vamos, não é vai. Não é vão, é vamos. Eu vou com você. Eu vou com você. Vamos juntos. Vamos navegar. Solte as amarras. Solte o que te impedia. Melhora, pastor? Melhoro. Olha para o pastor. Solte as amarras. Estava ferido até o dia de hoje, né? Foi traído. Foi traída, se entristeceu. Não teve reciprocidade, é isso, solte as amarras.
E à medida que você soltar as amarras, há uma reação dos principados. Eles vão tentar fazer soprar um vento forte. Eles vão tentar de todas as formas e maneiras, para que você não chegue do outro lado. De repente, o que você tem vivido, tem enfrentado, é só a fúria do adversário. É só a tentativa dele de te parar, de te desestabilizar, de tirar o teu equilíbrio. E sabe o que eu amo nesse Deus? Sabe aquele momento que tu vira e diz assim: Deus, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou jogar a toalha. Ainda assim, Ele continua te guardando. Ele não saiu do barco, irmãos. Muito pelo contrário, Ele está dormindo no barco. Dormindo. E lá fora está tudo de ponta cabeça. E Jesus está dormindo. Porque Ele quer nos ensinar que fazemos sempre ao contrário. Quando deveríamos de dormir com Ele, nós estamos acordados, brigando com o vento, brigando com a tempestade, brigando sem discernir. Sabe o que Deus está dizendo? O problema nosso é que nós não estamos conseguindo discernir tempestades espirituais de tempestades naturais durante a minha travessia. Por isso que está dando ruim. Mas hoje Deus vai te dar o discernimento, para que você olhe para o alto e diga: essa tempestade aqui não é normal, eu vou prosseguir, porque se o vento se levantou dessa maneira e nessa proporção, está me resistindo dessa forma, é porque Deus tem algo grande do outro lado, irmãos. Vamos navegar. Vamos navegar. Ele está entregando um remo nas suas mãos. Eu acho que para frente é assim. Sabe o que o Espírito Santo me usa para você? Não é tempo mais de retroceder. Não é tempo mais de ficar para trás. Avance. Porque nessa travessia, por maior que seja a resistência dela, por maior que seja o vento, a tempestade, a certeza de que aquele que deu a ordem do outro lado da margem, quando ele diz passemos, sabe o que ele está dizendo? Ele já vê concluído, pois ele é aquele que faz todo querer e todo efetuar. Então quando ele diz para você passemos, ele já está te vendo do outro lado da margem. Deus está virando para nós, para nossa família. Eu tenho ministrado muito aos domingos para a família, não sei se você tem percebido isso. Deus tem me falado muito a respeito de família. Deus tem dito para nós de que nós vamos chegar do outro lado. Por quê? Porque somos fortes? Não. Porque somos valentes? Não. Porque somos bons de brigas? Não. Porque Ele garantiu a minha chegada nessa travessia. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé. Se tem alguém que representa a sua casa, a sua família, eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar, procurar alguém que você tenha algum tipo de elo, alguém que você tenha algum tipo
tipo, sabe, você está junto de alguma maneira, você ama de alguma forma, vá até essa pessoa e diga assim: nós vamos avançar, diga assim: nós vamos navegar, diga assim: nós vamos fazer a travessia, em nome de Jesus. Pode falar: nós vamos fazer essa travessia. O adversário, o inferno, as potestades, os principados já estão tremendo de medo de você, porque hoje Deus se separou e disse assim: vamos atravessar. Se tem alguém da sua família, olha nos olhos dessa pessoa e diga: vamos atravessar. Olha para ela e diga assim: não tenha medo não, pois há uma garantia de que nós vamos chegar do outro lado. Você entendeu? Diga amém. Então, no nosso primeiro dia de conferência, nesse domingo, estou terminando, irmãos, já terminei. Deus está dizendo para nós: vamos fazer essa travessia. Vamos fazer essa travessia, no nome de Jesus. Cante conosco assim, ó. Nunca vi, oh, aleluia, nem haverá um amor igual ao teu. oh, aleluia. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu já sinto, irmãos, Há tantos defeitos em mim, os principados mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, completamente abalados. amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Nunca vi, nem haverá Um amor um amor igual ao teu.
E o meu apelo hoje é para você que de alguma maneira percebeu, ou só agora você entendeu o porquê que o vento estava tão contrário, porquê que o mar estava tão bravio, porquê que a tempestade estava tão intensa. É que muitas das vezes os principados de lugares que você ainda vai chegar já se levantaram. Mas em nome de Jesus, quem te deu a ordem disse passemos. E se ele disse passemos, ele garante a tua chegada. Só me faça um favor: não volte. Se tiver alguém que você ama aí do teu lado, diga assim: nós não vamos voltar. Diga assim: nós vamos avançar. Diga assim: porque do mesmo jeito que a tempestade, o vento e o mar se tornou bravio, chegou sobre nós, a qualquer momento vai vir uma ordem sobre eles, para que eles sejam repreendidos, e todo o mal e aquilo que era tempestuoso torne-se bonança. Deus está dizendo: eu vou acalmar a travessia que você está fazendo a partir desse momento, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que hoje querem entregar